Agora o nosso comentário com o João Pedro. A Arábia Saudita adiou por 90 dias, 3 meses, portanto, a entrada em vigor ou a validação de certificados internacionais de exportação. A Arábia Saudita, vamos lembrar, é um grande importador da nossa carne de frango. João, bom dia. Como é que ficam as exportações até lá, até setembro? Bom, Zaidan, nesse momento vai permanecer como estavam. Houve uma prorrogação de 90 dias em função da questão que, havendo uma polêmica na Arábia Saudita, a questão religiosa, é o abate halal. Os frigoríficos no Brasil, eles dão um choque elétrico no frango antes de decapitá-lo. De acordo com o frigorífico, isso evita que retenha-se sangue nos músculos, etc. Dá uma maior qualidade de carne. Porém, de acordo com os padrões do abate halal, o animal tem que estar plena consciência na hora de ser abatido. Então é uma polêmica complicada, não é uma questão técnica, é uma questão religiosa. Mas como a Arábia é um grande cliente do Brasil, e se isso representar custo para o frigorífico, isso representar uma queda de produtividade do frigorífico em cima de número de abate por dia, eu acho que seria o caso de discutir com eles abate algum dia por semana nesse modelo e tal, e essa carne toda vai para o destino à Arábia Saudita. Ela é uma carne que pode ter algum problema de retenção de sangue nos músculos, mas isso aí vai ter que achar um jeito técnico de resolver. A Arábia está sofrendo um processo de mudança muito rápida na Arábia. Para os padrões dele, acho que o atual comandante em chefe deve ter menos de 40 anos, para os padrões da Arábia é um jovem. Então, o que está acontecendo? Ele está mudando... Pera lá, para os nossos padrões também, né, João? Também, para os padrões é um jovem. Não é tão jovem assim, mas é jovem. Aí o pessoal da Arábia está mudando. As mulheres vão conseguir dirigir carro, etc, etc. E talvez ele, para negociar com os radicais religiosos, talvez ele acene com algumas coisas tipo essa, né? Ou seja, maior rigor na questão das obrigações que têm que ser feitas no processamento de animais para o consumo deles. Mas as compras continuam. Por enquanto continua. A Arábia é um grande cliente nosso. A Arábia está numa situação muito melhor financeira agora em função do preço do petróleo. O petróleo subiu, dobrou de preço nos últimos um ano e pouco, dobrou de preço. Então, para eles, a situação financeira que antes era preocupante, volta a sobrar dólar no cofre deles lá. João, vamos falar de outro assunto também que está chamando a atenção de todo o setor de produção, porque eu não sei se tem tanta gravidade nos assuntos e tem tanta amenidade também, vamos falar de Copa do Mundo que começa essa semana, que um assunto como esse, tabelamento de preços do frete, as pessoas talvez não cheguem até ao que pode vir a acontecer, a dimensão de um problema como esse. Para aquele que não é do setor e acompanha o Bom Dia Produtor, a gente agradece a sua audiência. Vamos uma explicação para o João comentar. Depois da greve dos caminhoneiros, ou durante a greve, nos debates, nas reuniões para acabar com a paralisação nas estradas, o governo aceitou tabelar o preço do frete. E após essa aceitação, o preço acabou subindo muito, em alguns casos até dobrando. Isso fez com que muita gente que depende do frete para trafegar, para escoar a sua produção, deixasse de fazer isso. Ou seja, tem muito produtor de soja que manteve a soja nos silos, hoje está colhendo milho, precisa guardar o milho no silo, não tem espaço. Ou seja, o mercado fica um pouco travado. Ontem, 2 reuniões haviam sido marcadas, agendadas, para que caminhoneiros e o governo chegassem a um acordo sobre essa tabela, que para muita gente não está prevista na lei federal, é inconstitucional. As 2 reuniões, pela manhã e à tarde, foram canceladas. O governo decidiu manter oficialmente o preço da tabela que havia sido publicado no dia 30 de maio, após o movimento nas estradas. João, e aí? Como é que nós ficamos, João? O governo agiu de forma intempestiva na preocupação de resolver o problema. Ele criou um problema maior ainda. Ele botou um bode na sala, que é a tabela de frete. Você vive num regime de economia de mercado, ou seja, as empresas, elas vendem o produto em função do preço do mercado internacional, de câmbio, etc. E elas projetam um custo de frete que seja compatível levar esse produto
até o destino final, seja com o mercado interno, seja exportação. O que nós estamos vivendo agora é o seguinte, botou uma tabela de preço mínimo e inclusive pagando frete e retorno, o que é muito difícil você mensurar. Ou seja, se você mandar, eu falei com um produtor na região de Campo Novo, a soja estava indo por R$155 para Porto Velho para embarcar pela hidrovia. Uma hora para outra foi para R$240 e com a possibilidade de cobrar um frete de 240 de retorno. Aí ficou vem vazio, o caminhão vem vazio. Aí ficou inviável o processo, parou. Então hoje os motoristas autônomos devem estar, na sua grande maioria, devem estar parados em posto de gasolina, na casa deles, porque não tem frete. Aí é uma situação complicada, eles vão ficar quase um mês sem faturamento. Como é que vai fazer para pagar as contas da casa, colégio, saúde, pagar a prestação do caminhão? Então ficou uma situação extremamente complicada. Hoje, você está uma enxurrada de ações junto ao judiciário, e o judiciário no Brasil ele tem uma característica muito, muito importante, ele é muito lerdo, ele demora para dar uma definição, demora para dar uma resposta. Nos Estados Unidos, uma coisa dessa é resolvida em 2, 3 dias, aqui no Brasil, sei lá quanto tempo vai se arrastar. Só que o país não pode ficar esperando, ficar refém disso aí, porque essas greves, elas afetam quem? A população, aquela pessoa que está lá na ponta. Essa população chegou a pagar R$150 por um bujão de gás. Hoje o frango está valendo 30% a 40%, depende do tipo de corte, mais caro. Por quê? Porque morreram os pintos que não foram alojados por ocasião da greve. A carne suína subiu, porque o porco emagreceu, atrasou o abate. Então, a população é que paga. Nós reclamamos do preço do combustível. Como consequência, estão pagando 10% a mais do preço da gasolina. Ou seja, toda essa situação, por quê? Porque o governo não teve coragem de entrar. Hoje no Brasil, o grande problema, o governo não é a solução, o governo é o problema. Se você olhar o país, com essa carga tributária, com esse retorno que a sociedade recebe, desse volume de impostos que ela é extorquida da sociedade, as coisas não acontecem no Brasil. Infraestrutura, só para fechar esse que é um detalhe importantíssimo, nós vamos aplicar em estrada, em ferrovia e tal, aplicamos 14 bilhões no ano passado. Sabe quanto foi o déficit da Previdência? 280 bilhões de reais. 20 vezes mais do que aplicamos em infraestrutura. Tem futuro? É complicado. Bom, para a gente fechar esse assunto, tabela de preços, a Catarina Martorelli dá um resumo rápido de ontem. Na última quinta, o governo anunciou uma tabela que buscava aliviar o custo ao agronegócio e à indústria, com corte médio de 20% nos preços. Mas isso contrariou os caminhoneiros. A anulação dessa tabela foi publicada pela NTT nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Agora volta a valer a primeira tabela de 30 de maio, que gerou aumentos de até 150% nos preços do frete. Havia uma reunião marcada com os caminhoneiros para as 9 da manhã desta segunda-feira. Ela foi adiada para as 3 da tarde, mas não aconteceu. Segundo a NTT, foi uma opção dos próprios caminhoneiros. Ainda não há data marcada para a nova reunião. Catarina Martorelli para o SBA. Outro assunto importante, destaque desta segunda-feira, foi a divulgação das exportações brasileiras nas 2 primeiras semanas de junho, ou seja, na pós-greve dos caminhoneiros. Vamos dar uma olhada, porque todos os setores que exportam foram prejudicados por esses problemas de frete, o grão não chegou no porto. Aí estão os números da soja nas 2 primeiras semanas de junho. A média diária exportada foi de 411.300 toneladas, num acumulado de quase 2,5 milhões já neste mês de julho. Soja imbatível, carro-chefe das exportações. Mas vejam, na comparação com a média diária do mês anterior, maio, a queda foi de 30%. E na comparação com a média diária de junho do ano passado, queda de 6%. Vamos ver. Outro produto agro, João, você quer... Não, só rapidamente, no mês de maio, a média era mais de 650 mil toneladas, batemos 12 milhões e 800 mil toneladas exportadas em maio. Tinha navio programado para carregar, com certeza alguém pagou multa e pagou multa cara. A multa num navio desse, um Panamax de 60 mil toneladas, é alguma coisa por volta de 20 mil dólares por dia, 30 mil dólares por dia de multa. Alguém está pagando e, consequentemente, o produtor, no fim, vai receber menos pela soja. Vamos ver, então, o milho, como é que ficou. O milho, acho que nem vale o registro, porque milho, nós estamos numa fase de fim da primeira safra, entrada na segunda. Então, vamos passar para as carnes. Vamos começar com a carne suína.
também números divulgados ontem pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O volume diário, 1.700 toneladas, acumulado 10 mil toneladas, agora em junho, queda de quase 12% em relação à média diária de maio e queda maior, 33% em relação à média de junho do ano passado. Vamos passar agora para a carne de frango, queda também, você vai ver. A média diária ficou em 10.800 toneladas, acumulado de 64 mil, queda de 28% em relação a maio, na comparação com maio, e queda de 34% na comparação com junho do ano passado. Só uma pequena observação na carne de frango, é a questão que o preço do mercado interno hoje está muito maior que a exportação. Então, essas próximas semanas, em função da disponibilidade de carne de frango, já que não foram alojados alguma coisa por volta de 80 milhões de pintos, você vai haver um certo direcionamento da carne para o mercado interno, que está pagando muito mais do que o exportador. E a questão suína, essa diferença brutal entre o ano passado e esse ano é a falta da Rússia. A Rússia embargou ela era grande compradora, 35% da carne ia com destino à Rússia, ela embargou por volta de setembro, nós estamos indo a quase um ano já de embargo russo. Tá certo. Para a gente fechar os números da balança comercial do setor agro, a carne bovina que vinha muito bem desde o ano passado, no mês de abril ou maio teve uma queda. Só para você ter uma ideia, olha, a média diária, 2.700 toneladas. A média até poucas semanas atrás era de 5.300, 5.600 toneladas. No acumulado de junho agora, com 2 semanas, foram 7 dias úteis? 6 dias úteis. 6 dias úteis, 16 mil toneladas no acumulado. A queda em relação a maio, 37%, estamos falando de média diária, né? Caiu de 5 e pouco para 2.700 toneladas dia. E a queda maior ainda, quase 43%, em relação à média diária de junho do ano passado, João. Tem esperança que haja uma recuperação da carne bovina em função de que o preço do mercado mundial e o câmbio ajudam nesse momento e não houve um aumento significativo nos preços da carne no mercado interno. Carne bovina também é o preço do mercado interno, algumas coisas até caíram um pouquinho de preço, então deve haver uma reação. Outra coisa que é importante nessa greve é que está começando a acordar, o Brasil acordar da necessidade de ter outros modais de transporte, especialmente ferrovia. Hoje você consegue num comboio ferroviário transportar 200 containers no container ferroviário. Você bota um double decker, um em cima do outro, e facilita. E o Brasil, o pessoal fica naquela zona de conforto. Não, o caminhão está aqui, leva, carrega, entrega no porto. Tem que mudar. Nós temos que criar alternativas. E as ferrovias passam a ser um papel importantíssimo. O governo tem que acordar e discutir com os atuais concessionários esse programa de investimentos e de ampliação das concessões. O governo assumir elas, pelo amor de Deus, isso seria a pior coisa que pudesse acontecer para o Brasil. Então, tem que estudar uma maneira e democratizar o acesso às ferrovias. Esse é um problema complicado, que tem que criar a figura do operador ferroviário independente, aquele cara que vai ter locomotiva, vai ter vagão e vai pagar para o uso da malha ferroviária. Isso é uma coisa que, com essa competência do governo, eu acho pouco provável que aconteça a curto prazo. Obrigado, João.